abençoado de Deus, próspero do Senhor. Campanha marcados para milagres. Olha aí, o Leandro contou logo uns 30 de uma vez, né? Já aproveitou. Acho que eu não vou pregar mais, não precisa pregar mais, mas eu vou aproveitar que eu dei essa chance para mim também. Vivendo o Pentecostes. Diga, vivendo o Pentecostes. Nós, doutor, vou ter um advogado servindo água para mim, pela ordem, excelência. Vivendo o Pentecostes. Então, em Atos capítulo 2, dá uma olhadinha aí. Quando acompanhamos a vida de Jesus, nós podemos perceber a determinação que ele tinha em formar guerreiros, homens tementes a Deus, né? Ele tinha essa facilidade. Ele pegou aqueles 12 e foi formar eles. Jesus, seu caminho, forjou os seus 12 apóstolos, se bem que um se desviou e acabou se perdendo, mas por escolha própria, não por culpa de Jesus. Ele formou homens determinados. Apenas após a ascensão de Jesus ao céu é que nós pudemos ver o quanto o caráter dos apóstolos estavam preparados para defender e ensinar sobre Jesus. Só depois que ele morreu. Enquanto ele estava vivo, eles estavam juntos, eles andavam juntos, eles participavam juntos. Mas chegou um dia que agora a coisa começa a ser diferente. Foi justamente num dia especial de festa. Os judeus, eles têm muitas festas. O judeu é um povo muito, muito grato. A natureza deles, o ensinamento deles, desde Abraão, né? Desde Abraão, eles aprenderam muito sobre cultuar, sobre estabelecer altares, sobre sacrificar, sobre agradecer, e até hoje eles têm essa visão. Por isso eles têm muitas festas. Nós, enquanto nós pensamos na festa da Páscoa, por causa do coelhinho, é ou não é? A gente já pensa, vai ter Páscoa, o que vai vir? Chocolate, nossa, chocolate, eu quero o Lindt, não, eu quero não sei o que. Eles lá, eles pensam na salvação, naquilo que aconteceu para eles naquele período, né? Eles pensam num dia que eles estavam para morrer, mas o Senhor deu libertação. Eles pensam na transformação, e nós esquecemos que a nossa Páscoa é Jesus. Então eles fazem diferente, eles festejam todas as colheitas. Esse período que era aí da parte do Pentecostes, eles tinham celebrações que até se uniam, primícias, de repente a festa dos tabernáculos, né? Aquele tempo que eles ficaram lá, de repente no deserto, vivendo a luz do céu, caindo maná das cabeças deles. Eles têm coisas e motivos para fazer isso sem parar. E aí, num momento desses, aonde eles estavam unidos para isso, para agradecer, para adorar, para bendizer o Senhor, aí começa um manifestar totalmente diferente. Está aí em Atos 2:1, fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Era um dia de gratidão. Você começa a perceber que a gratidão, ela não pode ser algo posterior, ela tem que ser algo antes. Quando você quer uma manifestação especial de Deus, buscando aqui, você não pode deixar para depois. Mas eu preciso de um milagre, eu vou chorar. Não chore, adore. Não adianta você chorar não vai resolver. Mas se você adorar, se você bendizer ao Senhor, se você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, você vai provocar a Deus em olhar para você e começar a responder a sua situação. É normal. O ser humano, por natureza, a primeira coisa que ele faz é desmotivar, desmoralizar e chatear, e até mesmo sai aí a ingratidão. Mas isso tudo não move o coração de Deus, sabe? Essas coisas de, se Deus não faz, isso não move o coração de Deus. Isso, adoração, gratidão, posicionamento, reconhecimento, é isso que faz eles olharem para Deus de uma forma diferente. Eu vou resumir um pouquinho para ficar um pouco mais rápido, né? Eu ia ler tudo, mas não vou ler. Se os milagres são espirituais e vêm de Deus, os milagres são espirituais, não são? Então vem de Deus, certo?
Então, para sermos marcados por milagres, teremos que seguir alguns conceitos. Nós vamos ter que ficar atentos a algumas coisas. Se nós queremos viver esse Pentecostes, se nós queremos viver essa manifestação, se nós queremos viver esses milagres, se nós queremos viver essa unção especial que vem de Deus, nós vamos ter que observar algumas coisas. O evangelista Leandro falou princípios. Ele falou princípio. Não, eu vi que estava no caminho errado, eu não podia mais ter uma vida descontinuada ou fora da orientação de Deus, então eu resolvi casar. Eu não tinha estrutura, mas eu resolvi que ia colocar minha vida no altar. Isso é adoração, isso é gratidão, é reconhecimento que Deus vale a pena, que Deus é o Senhor e que eu não vou levar a minha vida de qualquer jeito. Eu vou pegar minha vida e vou colocar ela dentro dos princípios de Deus. Quando ele fez isso, ele disse que veio o quê? A bênção. Por quê? Porque ele obedeceu a um princípio. Ele tirou a vida dele do lugar errado e colocou no lugar certo. Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender. Primeiro, eu tenho que estar em concordância. Fala, concordância. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Nós precisamos entender, nos disponibilizar para vivermos sinais do Espírito Santo. Amados, eles podiam dizer assim: não, Jesus morreu, era o nosso guia, o nosso mestre, e agora vem uma festa, e eu não vou para festa nenhuma, eu não vou participar de nenhuma festa, eu estou com o coração ainda abatido, eu ainda estou entristecido, eu ainda estou desanimado. Mas espera aí, o que Jesus falou? Falou para eles pedir ao Pai, o Pai enviaria o outro Consolador. Falou que eles deveriam realmente ficar na posição até que do alto eles fossem revestidos de poder. Deus, através de Jesus, deu a eles mais do que um ensinamento, deu a eles a direção, deu a eles o objetivo, deu a eles o propósito. E eles entendem que se eles querem viver a manifestação de Deus, eles precisariam estar junto com quem? Com o povo de Deus. Fazer o quê? O que era princípio de Deus: gratidão, honra. E nós muitas vezes estamos querendo que Deus faça coisas grandes, mas não estamos querendo dar a nossa gratidão, a nossa honra a Deus. Não queremos falar para as pessoas. Quantas vezes eu fiz casamentos que de repente chegava lá e falava assim: você é crente, por que você colocou bebida no seu casamento? Ah, porque meu pai não é convertido, porque minha avó não é convertida, minha tia não é convertida, meu patrão não é convertido. Mas e você é? Porque a primeira coisa que tem que ser é você que tem que estar dentro dos princípios, não são os outros, é você. Eu não posso de repente olhar para as outras pessoas e dizer: faço coisa errada porque todo mundo faz. Isso não existe. Foi o que aconteceu com um amigo lá nos Estados Unidos, no período que ele estava lá. Ele estava andando mais rápido do que devia, e de repente saiu uma viatura atrás dele e encostou ele. Aí falou para ele: o senhor estava a tantas milhas por hora, assim, assim, assim. Ele falou: mas seu guarda, todo mundo estava. Ele falou: eu não perguntei de todo mundo, eu perguntei de você. Aí ele falou assim: mas o movimento, você estava, porque eu coloquei o radar no seu carro, aquele tipo revólver, eu apontei e o seu carro estava, por isso eu vou multá-lo. E se o senhor não concordar, a gente vai falar com o juiz. Ele falou: não pode multar, porque ele estava. Não adianta eu querer colocar a culpa em todo mundo que está à minha volta, se eu estou fazendo a coisa errada, porque eu estou fazendo a coisa errada. Aqui é a mesma coisa. Espera aí, todo mundo está fazendo o que é certo e eu vou ficar choramingando? Não, eu vou lá para adorar o meu Deus, eu vou lá para bendizer o meu Deus, eu vou lá para mostrar para Ele que Ele é muito importante na minha vida, e eu vou andar nos caminhos dEle, não nos meus. Vou andar nos caminhos dEle, porque eu quero a bênção dEle, eu não quero a minha bênção pode ser podre, a minha bênção pode ser errada, mas a dEle é perfeita. Às vezes a gente não entende isso. A gente pede coisas para Deus e Ele fala assim: tá bom, vou dar porque você está pedindo, porém você sabe que não é, mas eu vou te dar. E aí você faz, depois vem o quê? As consequências. Então a primeira coisa que eu tenho que estar é junto, em concordância. Com quem? Com o que é certo, com os princípios, com aquilo que é realização da parte de Deus. Então, para sermos marcados por milagres, teremos que seguir conceitos, princípios. Segundo, se estabelecer no tempo de Deus. Diga: me estabelecer no tempo de Deus. O seu tempo é bom, é maravilhoso, mas o tempo de Deus é perfeito.
tempo de Deus é perfeito. São coisas que vão acontecendo e a gente nem percebe. Moisés um dia, ele começou a ser tratado para ser um líder, para tirar o povo lá. Ele ia tirar o povo que estava retido lá no Egito. Mas ele de repente foi visitar ali aquela região. E quando ele viu um egípcio batendo lá num judeu, um hebreu, o que ele fez? Matou o egípcio. Passou uns dias, ele viu 2 judeus ou 2 hebreus brigando, discutindo, e ele foi lá e entrou no meio. Eles falaram assim: o que é? Você acha que agora você é Deus? Você vai entrar aqui para nos julgar, vai fazer igual fez com o egípcio? E aí ele teve que fazer o quê? Fugir. Ficou 10 anos fora. Por que aconteceu? Porque ele tomou uma atitude errada, no tempo dele, não no tempo de Deus. Deus ia treinar ele, com certeza, mas o povo precisava reconhecê-lo, e ele não deu tempo, ele não permitiu. Nós às vezes não entendemos isso. Olha aí, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles estavam na dispensação de Deus, ou seja, no tempo de Deus. Não era no tempo deles. Não é assim, eu cheguei agora faz milagre. Não, eles estavam lá, ficaram lá, esperaram lá. Mas de repente veio um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Estavam tranquilos, estavam sentados, estavam esperando, estavam participando, estavam adorando. Muitas vezes a gente fala: não, se não for agora não vai mais. Se não for do meu jeito não acontece. Se não for isso, não sei o que. Eu vou fazer uma oração, eu ajoelho, começo a orar. Mas já faz 1 hora que eu estou orando. Não vai dar certo, vamos embora. Amados, eu ouvi uma frase uma vez que ficou gravada na minha cabeça: não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não tenha pressa. Porque quando você tem pressa de sair da presença de Deus, você perde de ouvir o que Ele tem para te falar. A nossa determinação tem que ser assim: eu fico até a hora que Ele falar, até a hora que Ele me orientar, até a hora que Ele me posicionar, até a hora que Ele me der um toque que já está ok. Pode ser 1 minuto, pode ser 2 horas, não importa, eu vou naquele horário. Eu acordo às 3 da manhã para orar, pois é, eu vou acordar às 3, mas eu durmo a 1, como é que eu vou acordar às 3? Se você combinou, coloca o despertador, levante e deixe Deus falar com você, porque Ele vai falar, Ele vai falar. A gente precisa ter essa convicção de que nós estamos lá à disposição, que nós estamos lá para realmente estabelecer o tempo de Deus, ou seja, eu estou disposto a ouvi-lo no tempo dele, estou disposto a fazer coisas diferentes no tempo dele. Pedro não queria, né? Eu vou lavar os seus pés, não vai, mas se eu não lavar os seus pés eu não tenho parte contigo, disse Jesus. Ele falou: então pode lavar os pés, a cabeça, tudo. Não. Quando passa o tempo, Pedro começa a entender como é que funcionava. A gente não entende. Pedro, quando viu, de repente, vir ali o auxiliar do sumo sacerdote, o exército dele, e viu, ele pegou a espada e cortou a orelha do assistente, do Malco lá, que era assistente do sumo sacerdote. O que Jesus fez? Muito bem, Pedrão, tu é bom de mira, acertou mesmo, dá-lhe. Foi assim? O que ele fez? Pegou a orelha no chão, colocou de volta lá e determinou, e a orelha ficou cicatrizada. Quando eu estou no tempo de Deus, Deus faz coisas para mim ou por mim. Ele consertou o que Pedro tinha estragado. Deus quer consertar situações na sua vida que você tem estragado. Quantas coisas você tem feito de errado no nome de Deus, ou dizendo que está esperando, mas está sempre passando além, e o Senhor dizendo: não, filho, volta, vamos começar de novo, vamos acertar essa situação. Você falou um monte de bobagem, você pisou na bola, você atravessou, peraí, vamos fazer de novo. Deus está muitas vezes preparado, estabelecido para tentar ouvir e ajudar você, mas você ultrapassa, aí Ele faz você voltar de novo, para poder te dar a nova condição e transformar a sua vida de uma forma especial. Ele
lançam a rede de qualquer maneira, voltam, não pescam nada, param para ouvir Jesus. Jesus fala: eu vou consertar a vida deles, eu vou restaurar a vida deles. Volta lá, lança novamente a rede e lança do lado direito, entendeu? Entendi. Ele vai, joga, tira lá 153 peixes grandes que quase rompem a rede. O Senhor está olhando para você e dizendo: se você se estabelecer no meu tempo, eu faço milagres pela sua vida. Se for pelo seu tempo, eu vou ter que toda hora te ajudar a levantar. Fala para o irmão do lado: você está entendendo? Qual é o seu tempo? Eles só ficaram cheios do Espírito Santo porque eles estavam no tempo de Deus, estavam tranquilos, estavam esperando no Senhor, estavam ouvindo de Deus, estavam aguardando no Senhor. E Deus tem maneiras de fazer essas coisas na sua vida, tem maneiras de fazer essas coisas na sua casa, tem as maneiras de fazer essas coisas nos problemas que você tem, na tua empresa, na tua vida, talvez lá profissional. Mas será que você está parado ouvindo a voz de Deus? Ou será que você está atropelando tudo? E Deus vindo atrás corrigindo. É hora de nós mudarmos essa situação. Porque às vezes o pessoal fala assim: eu vou na igreja, não sei o que, mas depois, quando na hora dele fazer alguma coisa que Deus mandou, ele não faz. Vai cuidar da sua célula, vai ser um líder de excelência, vai ir lá orar pela pessoa, vai se posicionar em oração, se enche do Espírito Santo. Depois você vai, não preciso disso não, estou atrasado, hoje eu não vou mesmo, e também garoou, e também não sei o que, eu vou arrumando desculpa para tudo. O tempo de Deus é perfeito, mesmo que tenha que ficar sentado esperando o que Deus vai realizar, você vai ficar em oração, você vai ficar na posição, você vai ficar dentro do princípio de Deus. Imagine que Jesus tinha subido ao céu e estava sendo avaliados. Eles estavam sendo avaliados agora. Os comportamentos deles estavam sendo, os seguidores deles estavam tudo ali olhando para eles. Espera aí, esses aí são os discípulos de Jesus. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E eles lá parados. Será que eles estavam pensando naquele momento, né? Hoje, a paciência não é uma coisa normal. O esperar não é uma coisa normal. As pessoas às vezes recebem uma profecia e ele já toma uma atitude: Deus vai te prosperar. Ele já vai lá e faz tudo o que tem que fazer. Se bobear, joga até na loteria. Porque se Deus vai me prosperar, eu tenho que ajudar ele pode estar escorregando, de repente está demorando. Eu estou aqui com 50 conto no bolso, eu já vou colocar num cartão da loteria, de repente já dá, eu pego o dinheiro. Meu irmão, Deus não quebra princípios. Aprenda isso, Deus não quebra princípios. Você vai ser muito feliz na sua vida sentimental. Aí olha para o homem: esse cara é muito chato, eu vou arrumar outra mulher, vou arrumar outro homem, Não, irmão, se ele falou que vai ser feliz é porque ele vai restaurar a tua casa, ele vai fazer alguma coisa. Mas entenda, Deus não quebra princípios. Existe uma base para ele trabalhar, né? E muitas vezes a pessoa não entende o que é o que? A maturidade, o que é o que? O preparo. Porque a maturidade não vem em 10 segundos. Você não forma um médico, você não forma ele em 1 ano, 2 anos, não forma. Ele leva 11 anos, mas por que tem que levar tanto tempo? Porque ele é médico, ele mexe com coisas, detalhes, ele mexe com situações, aí às vezes ele mexe no cérebro, às vezes ele mexe numa artéria super séria, às vezes ele faz coisas que não é qualquer um que faz. Se fosse para ser açougueiro, talvez em 6 meses ele tivesse formado, porque ele ia aprender só qual é o tipo de carne e como corta, só isso. Mas ele não tem que cortar, ele tem que curar. Então pensa um pouco, a tua maturidade não virá de uma forma imediata, virá de acordo com o tempo de maturação, o tempo de transformação, o tempo de aprendizado, o tempo de fortalecimento. E isso vai depender muito mais de você do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o aprendizado Deus te dá, mas o absorver o aprendizado depende de você. Depende de você. O que você ouve na igreja, você faz o que com isso? O que você recebe de orientação da parte de Deus, você faz o que com isso? Qual é o próximo passo? Você coloca em prática, você exercita, você permite, ou você faz o que com o que você aprende? A maturidade só vai chegar quando você se disponibilizar. Pedro, junto com os discípulos, sabiam da total dependência de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, para poderem realizar qualquer coisa para Deus. Por isso estavam esperando, porque eles sabiam: o tempo é de Deus, eu vou ficar na posição, eu vou ficar em oração, eu vou cumprir as determinações e eu vou ver os sinais de Deus. Se você cumprir os princípios,
os sinais de Deus vão se multiplicar na sua vida. Você vai fazer coisas tremendas. Sua família será abençoada, sua casa será abençoada, seus negócios serão abençoados, sua conta bancária será abençoada. A gente às vezes não entende o que é isso. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época lá na igreja que Deus começou a me fazer declarar: olha, vá no bolso daquelas roupas que você guarda lá tal, porque vai aparecer dinheiro. Vá lá na sua conta bancária, naquela que você disse que não tinha, porque você vai ver dinheiro. E teve uma irmã que chegou para mim e falou: eu fui numa bolsa velha que não tinha nada, eu sabia que não tinha nada, mexi lá e tinha dinheiro. Eu fui perguntar para o meu marido: foi você que colocou? Ele falou que não. Aí foi outro, passou o cartão do banco, não tinha nada, tinha dinheiro. Princípio de Deus é obediência aos profetas. Se Deus está falando vai e olha, é porque é para ir olhar. Se Deus está falando amadurece, é porque é para amadurecer. Se Deus está falando ora, é porque é para você orar. Se Deus está falando se posiciona, é porque Ele quer que você se posicione. É a obediência que traz a realização. E a maturidade é quando você entende isso, quando você assume isso, quando você acredita nisso. Aí a pessoa vem testemunhar e fala: aconteceu, e a pessoa do lado: por que não aconteceu comigo? Você foi olhar quando chegou em casa? Não, mas eu lembrei 3 dias depois e fui olhar. 3 dias depois já era, irmão. Quem acredita faz na hora que ouve. É para fazer o quê? É para ajoelhar e orar. Estou ajoelhado, estou clamando. Não, é para ir lá e pegar lá na sua bolsa e dar uma olhada se tem alguma coisa. Vou olhar. Quando eu acredito nisso, Deus vai fazer coisas tremendas. Quando eu não acredito, Ele vai esperar o dia que você amadurecer. Versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles não estavam falando porque eles eram poderosos, eles estavam falando porque o Espírito Santo de Deus estava dando a eles essa condição. Mas por que o Espírito Santo estava dando a eles essa condição? Porque eles estavam dentro dos princípios de Deus. Se você entender isso, a sua vida não vai ser mais regrada pela preguiça, pelo desânimo ou pela empolgação. Não, eu faço, não, vai ser regrada agora por ouvir a voz de Deus, por estar pronto para receber a voz de Deus. Mas só recebe a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Só tem intimidade com Deus quem lê Bíblia, quem vai buscar nos seus profetas, quem vai... É engraçado, você fala assim: nós vamos tirar aqui um período de oração e tal. Vem 10 pessoas, 15 pessoas. Não, nós vamos agora fazer um culto profético para receber bênção. Traz até a avó do Paraguai. Por quê? Porque ele pensa no resultado, mas ele esquece que tem um trajeto até o resultado. Tem um trajeto, é a oração, são os princípios, as determinações. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Terceiro, estar disposto a ouvir o Espírito Santo. Está disposto a ouvir o Espírito Santo? Versículo 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se manifestavam dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. A língua do Espírito Santo, amado, ela é universal. Na verdade, ela é concebida para falar com o teu íntimo, para falar dentro de você. É por isso a importância de receber o Espírito Santo, por isso a importância de você ter intimidade com o Espírito Santo, porque de uma forma especial, ele fala diretamente ao seu coração. Mesmo que muitas vezes você diga que não está entendendo, muita gente começa a ter alegria, muita gente começa a ter felicidade, está ouvindo falar em línguas e começa a sentir um arrepio, começa a sentir uma vontade. É porque a tua carne pode não estar ainda preparada para ouvir, mas o teu espírito está ouvindo.
teu espírito está recebendo, teu espírito está sendo manifesto, além do dom de línguas, esse que, vamos dizer assim, é um pouco mais raso, mas é para as pessoas conhecerem. Esse dom aqui, ele é muito usado para evangelizar. Apóstolo, mas pode alguém falar uma língua que nunca falou? Eu sou testemunho disso e a bispa viu isso, até no começo, eu ainda era diácono, fui numa campanha, numa casa, e de repente lá, Deus me tomou para falar em línguas, e eu comecei a falar numa língua que eu nunca falei, o japonês, e eu falei com uma pessoa que estava lá, e quando eu terminei de falar, essa pessoa começou a chorar muito, e eu não entendi o que eu falava, porque eu não sabia o que estava falando exatamente, e aí ele perguntou para o familiar dele: quem é esse homem que falou da minha vida desse jeito? E ela falou: esse daí é o diácono Marcos e tal. E aí ficou aquela situação, até que ela, que podia traduzir, virou para nós e falou assim: o senhor falou com ele em japonês. Eu falei: mas eu não sei falar em japonês. Mas o senhor contou a vida dele toda em japonês. Aí ele falou: o que eu estranhei mais, esse senhor japonês falou, é porque ele não falou no primeiro nível, nem no segundo nível do japonês. Ele falou num nível chamado para eles de elevado, que nesse nível só fala quem realmente já tem muita cultura. Eles têm um nível crianças, ele tem um outro nível que eles consideram que é pessoas que falam no geral, e eles têm um nível que as pessoas mais estudadas falam, mais cultas falam. E quando eu fui falar com ele, eu não sabia quem ele era, e ele era um diretor que foi da Vilares, um cara que falava 6 línguas, mas Deus escolheu mostrar para ele, porque ele não estava acreditando que Deus podia fazer alguma coisa, falar com ele em japonês e na terceira língua, na parte mais alta da história. E eu não sabia o que eu falei para ele, mas ele disse: você contou a minha vida inteira, falou desde criança o que eu fazia e por que eu estava com esse problema. Eu falei: bom, e agora? Ele se converteu, passou a seguir a Jesus, a mulher dele também, por causa daquele dia. Nós não entendemos, irmão, mas Deus sabe o que Ele tem que fazer, sabe como Ele pode fazer, e o Espírito Santo é essa ferramenta de transformação. Então esteja preparado para que o Espírito de Deus possa usar a sua vida da maneira que for, porque você não sabe como, mas Ele sabe. Você não entende como, mas Ele entende. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e Ele quis mostrar para eles exatamente isso. Foi o derramar do Espírito Santo para mostrar para eles que o Espírito Santo de Deus estava lá, não para confundi-los ou atrapalhá-los, mas para mostrar a eles que Ele era poder, que Ele era autoridade, que Ele tinha condição de falar com todos ao mesmo tempo na língua da origem deles. Algo que não é qualquer um que faz, é sobrenatural, porque primeiro, falar de uma maneira, ou seja, ao mesmo tempo, para todos em línguas diferentes, e todo mundo entender, tem que ser coisa de Deus, tem que ser algo especial. A língua do Espírito Santo é universal, porque Deus é para todos os povos e nações. Você já reparou que quando a gente fala em língua, você pode falar perto do americano, do japonês, perto de qualquer um, você está falando, ele sabe que você está falando em línguas. Ele pode não entender, não interpretar, vamos dizer assim, as línguas, mas ele sabe quando você deixou de falar a língua das nacionalidades aí, ou das nações, e começou a falar numa língua dos anjos. Ele sabe, porque eu vi isso. Eu estive em alguns lugares aí fora, eu vi isso. Quando você começa a falar em línguas, daqui a pouco a pessoa do lado de outra nação que não fala a sua língua, começa a falar em línguas também. Por quê? Porque o mesmo Espírito que testifica em você, testifica nele, e esse Espírito é universal, esse Espírito é um só, não são vários. Você pode notar isso quando participa de algum culto, outra nação, quando fala em línguas, ou tem comportamentos espirituais muito parecidos, né? O que dia de Pentecostes estava querendo ensinar a cada um deles, é que há um só Deus, e um só Senhor de todos, que só Deus é que Ele é capaz de revelar e falar, abençoar a todos. Deus não depende de ninguém. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, está aí para realmente fazer o que for necessário, independente de nacionalidade, independente de idade, independente de situação. Ele é o Senhor. Por isso, naquele Pentecostes, naquele dia, que eles estavam gratos a Deus, que eles estavam ali mostrando a gratidão pela colheita, mostrando a gratidão por estarem juntos, mostrando a gratidão, esperando no Senhor, o Espírito Santo desceu.
e tocou neles, e derramou-se sobre eles todos, dando a eles essa condição. Quarto, ter a visão espiritual aberta para Deus. Então, para sermos marcados por milagres, teremos que ter a visão espiritual aberta para Deus. Aberta para Deus quer dizer nos liberarmos. O quanto arde o seu coração para entrar na manifestação de Deus? Qual é o tamanho do seu desejo de entrar nesse, vamos dizer assim, nessa intimidade, nessa particularidade com Deus? E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombando, dizendo: estão cheios de mosto, estão cheios de bebida. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. A dúvida estava deixando-os atônitos, eles estavam complicados, um dizendo: o que é isso? O outro: não sei. Eles estão aí. Quantas vezes você viu na igreja quando o pessoal começa a falar em línguas, que tem gente que parece um ventilador? Ele olha para todo mundo, ele olha para o que pula, ele olha para o que fala em línguas, ele olha para o que rodopia, e ele fica falando assim: o que está acontecendo? O que é isso? O que está passando aí? Que negócio é esse? Por que estão fazendo isso? Ele não está conseguindo assimilar, porque as coisas do Espírito são para quem? Então a tua visão espiritual tem que ser aberta para Deus, e ela só pode ser aberta para Deus quando você se disponibilizar, quando você começar a orar por isso, quando você começar a desejar isso, quando você começar. Eu vi um pessoal comentando que eles fizeram uma campanha, e na campanha que eles fizeram, eles só liam capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Atos durante muitos dias, mas muitos meses, todo dia a mesma coisa. Eles não eram batizados, foram batizados todos. Sabe por quê? Porque você imagina, você vai lá na porta, não abre. No outro dia, não abre. No outro dia, não abre. Um mês depois, a Bíblia diz, tem uma parábola que diz isso, que ele vai abrir a porta. Se não for pela amizade, por relacionamento, vai ser pelo incômodo. E Deus deixou essa parábola para que você não esqueça. Se você persevera, Deus responde. Se você busca, Deus responde. Então não pare, se posicione, acredite, deseje, queira, porque não tem como eu chegar no 5º degrau se eu não passar pelo primeiro. Não tem como eu ter uma intimidade com Deus se eu não quero começar a buscar essa intimidade, não quero conhecer essa manifestação, não quero enxergar na ótica de Deus. Eu preciso ter essas lentes especiais do Espírito Santo. Essa é a lente especial. Mas alguém que tinha a visão aberta para as coisas do Espírito teve que intervir para falar com eles. Se Pedro não falasse o que estava acontecendo, muitos deles não entenderiam. Você tem que estar perto de uma pessoa, pelo menos, que tenha a visão aberta. Às vezes o pessoal fala: nós vamos para o monte, nós vamos para cá, nós vamos para lá, mas eles não procuram ir com pessoas que já estão maduras. Eles vão simplesmente para receber. E foi o que aconteceu um dia. Nós fomos para o monte lá orar e tal, e um dos jovens que estava conosco enfiou a cabeça dentro de uma cumbuca, era uma cumbuca de macumba, e ele ficou lá orando e não sei o que e tal. Aí todo mundo viu um monte de coisa e ele não via. E aí quando colocaram a luz, falou: cara, você está no lugar errado. Mas ele não estava sendo, ele estava assim: eu vou orar sozinho, vou para cá sozinho. Você precisa entender que maturidade se consegue das duas maneiras. Uma é batendo até você cansar, até você descobrir, até você aprender, isso leva muito tempo. E outra é ficando perto de quem já foi treinado, de quem já desenvolveu, de quem já viveu, de quem já está experiente. Quem estava perto de Pedro quando aconteceu aquele fato, ouviu Pedro dizendo: ei homens, varões irmãos, ei, eles não estão embriagados, ei, é a 3ª hora, ei, é o Espírito Santo de Deus que está se manifestando, é a promessa do Redentor, é o momento de uma transformação, é o momento de uma revelação, é o momento de algo especial da parte do Senhor. Com quem que você está andando, amigo? Perto de quem você está ficando?
Se você ficar perto de pessoas que não têm intimidade, eles nunca vão entender o que está acontecendo. Mas se você ficar perto de pessoas que têm a visão aberta, logo você está com a visão aberta também. Por quê? Porque quando vier algum sinal, você vai saber. Eu lembro, batizados no Espírito Santo, eu e a bispa. E a bispa falava uma palavra, e tal, não sei o quê. E ela falava, por que você fala em línguas e eu não? Aí uma pessoa chegou para ela e falou assim, você está falando em línguas, você apenas está com uma palavra, mas você está falando em línguas, continua, persevera. Na visão dela estava incompleto. Na visão da pessoa mais madura, foi dizer para ela, você está no caminho exato, continua, não para, persevera, porque daqui a algum tempo você vai estar falando todas as línguas, fazendo tudo que for necessário. E a vida dela foi mudada nesse caminho. Tanto foi mudada que você já leu o livro dela, do Espírito Santo. Se não leu, está perdendo tempo na sua vida, está atrasado. Vai lá na livraria e compra, é um livrinho fininho, mas conta tudo sobre o Espírito Santo. Dá até para você saber qual é o dom que tem na sua vida. Aí você fala, como ela conseguiu fazer aquilo? Ela leu 20 e tantos livros falando sobre o assunto. Ela buscou no Senhor, ela ficou na posição, e aí ela pôde escrever aquilo que ela recebeu da manifestação do Espírito. Você precisa ficar perto de pessoas que tenham algo para dizer, que tenham algo para mostrar para você, porque no momento da aflição pode gerar dúvida, mas alguém que tem a visão aberta vai dizer para você, não é esse o caminho, é por aqui, ó, vai tranquilo, abre o teu coração. Esses que não estavam entendendo são iguais àquelas pessoas da igreja que acham os cultos barulhentos, acreditam que os sinais estão sempre acontecendo, mas eles estão duvidando, eles acham que, para que está demorando esse culto? Você reparou? Tem gente, nossa, mas esse culto não acaba. E tem outro que está falando assim, meu Deus, como o Senhor está falando, dá mais, eu quero comer mais, eu quero receber mais. Ô Senhor, eu vou sair daqui cheio, repleto, a tua glória vai se manifestar. Eu estou sentindo, Senhor, algo está mexendo no meu corpo, mexendo na minha mente. A posição é assim, a diferença é essa. Você já ficou num lugar para assistir alguma coisa que você não gosta? Você chegou, entrou no cinema, começou a passar o filme, você falou, o que eu estou fazendo aqui, cara? Bom, paguei e vou assistir. Vai, daqui a pouco dá vontade de fazer xixi, daqui a pouco dá vontade de comer pipoca, daqui a pouco dá vontade, você fica olhando para a pessoa, o que ele está fazendo? Deixa eu ver. Está lá a tela, ele está aqui. Porque não é o que ele quer, não é o que ele esperava. Se nós viermos para a igreja e não tivermos intimidade com o Espírito Santo, daqui a pouco a gente vai estar assim, olhando para um, olhando para outro. Você viu que a quinta luz da quarta fileira lá do teto queimou? Você fala, cara, nem sabia que tinha lâmpada no teto. Tem, queimou mesmo, cara. Por quê? Porque quando você começa a ficar disperso, qualquer coisa chama a sua atenção, mas quando você está na intimidade, aí você começa a ver coisas tremendas da parte de Deus, aí você vê o fogo do Senhor, aí você vê os sinais de Deus, você sente desejo de continuidade. É muito importante, isso é muito importante. Quinto, está pronto para viver os sinais de Deus. Diga, estar pronto para viver os sinais de Deus. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está falando aqui que do espírito dele seria derramado. Está escrito isso lá no profeta Joel. E de repente chega aquele momento onde o Espírito Santo de Deus estava sendo derramado. Antigamente, quem é que tinha o Espírito Santo? Tinha os profetas. E os profetas ungiam os reis, ungiam os sacerdotes, e eles passavam a ter a manifestação do Espírito Santo. Mas o povo em geral, não. Juízes também, mas o povo em geral não. Mas quando chega em Atos 2, aí a manifestação do Espírito é diferenciada,
porque ela é derramada para todos. Diga, para todos. Fala, até para mim. Então hoje o Espírito Santo não tem mais que ser derramado, ele já está no meio de nós. Hoje o Espírito Santo já está aí do seu lado. Mas por que ele está do lado e não está dentro? Porque ele não entra aqui dentro. Depende de você, meu irmão. Depende de você, por quê? Porque ele quer fazer de você templo dele. Mas para ele fazer templo dele, ele é Deus, ele não divide a sua glória. Ele não vai entrar no seu coração e morar junto com o pecado. Ele não vai entrar dentro da sua vida e morar junto com as coisas de engano. Ele quer entrar para ser o Senhor da sua vida, para andar com você, para abrir os seus olhos, para abrir o seu entendimento, para dar a você as manifestações, os sinais. Existem dois mundos, parece que não, mas existem dois mundos. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Até os endemoniados sabem disso. Se você for aí falar com ocultista, com não sei o que, eles falam para você, existem dois mundos, o físico e o espiritual. Só que as coisas do Espírito, elas ficam retidas muitas vezes, porque nós, desde criança, aprendemos a andar de uma forma diferente. Você reparou que muita gente fala que a criança pequenininha sente mais a presença dessas coisas? Porque ela não foi bloqueada, porque ela ainda não se acostumou com aquilo que ela pega, com aquilo que ela tem. Ela ainda tem uma visão mais aberta, porque ela ainda não está travada. Só que o tempo vai passando e a gente vai aprendendo a lidar com essas situações materiais, esquecendo da visão espiritual. E daí chega o tempo que a gente precisa retornar ao quê? Ao que é a nossa origem, ser espiritual, conseguir enxergar as coisas espirituais. Por isso, quando você vai a algumas orações, a alguns lugares, as pessoas têm visões. Às vezes visões boas, às vezes visões não tão boas, mas eles começam a enxergar o quê? O espiritual. Às vezes quando o pessoal ora, não sempre, mas quando ora, aparece um fogo, incendeia. Tem acontecido quando o pastor Fábio, o pastor Marcelo, o pessoal está aqui orando, estava acontecendo o quê? Incendiando folhas, incendiando coisas aqui, apagava a luz e orava, que é o que acontece muitas vezes no monte. Mas esse é um detalhe, porque aquilo lá é só para mostrar o poder da manifestação do Espírito. Porém, ainda tem outras coisas mais que ele poderia mostrar para você. O inimigo tentando atacar, os anjos tentando combater, e outras coisas estão acontecendo que não estão no nosso controle, mas que estão ao nosso lado, estão acontecendo. Por isso ele falou: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naquele dia profetizarão. Amado, talvez você não tenha entendido isso. Se a gente entendesse que o que Deus tem para nós, quando começasse a falar sobre esse assunto, a gente ia começar a ficar avivado, ia começar a ficar agitado. Por quê? Porque eu posso profetizar, eu posso ter a visão aberta, eu posso enxergar a manifestação de Deus, eu posso ver o que Deus está fazendo, eu posso enxergar os anjos do Senhor à minha volta. Você não está sozinho, ainda que você ache. Deus tem anjos que estão aí andando à sua volta, aguardando você. Que loucura, apóstolo, que doidura. É isso mesmo, irmão. Você não enxerga porque você foi criado como aquela pessoa bloqueada, mas quando você se liberar, você vai começar a enxergar coisas tremendas, vai saber do que se defender antes de acontecer. Vai andar de repente nos lugares, vai ver coisas que às vezes a gente não quer ver, mas vê. E aí você tem a autoridade para expulsar, porque a mesma determinação do Espírito para você enxergar é a mesma determinação do Espírito para você expulsar, para você tirar. Quanta gente quando anda em casa sente arrepios estranhos. Nossa, parece que tem alguma coisa aqui. E o que você acha? Não sei, acho que é o sexto sentido, o sétimo sentido, o oitavo sentido, o nono sentido. Não, é a manifestação de Deus dentro de você dizendo, te avisando: ei, ora, expulsa, porque esse demônio não tem liberdade de ficar na tua casa não. Você tem autoridade para repreender, manda ele embora pelo nome de Jesus. E você não faz. Nós às vezes deparamos com espíritos de vícios em casa, pessoas, parentes que têm problemas, são dependentes, estão amarrados numa situação que ele fala: eu não quero, mas quando vejo já bebi, e ao invés de você expulsar, você fala: coitadinho. Está na hora de expulsar aquele demônio, não é pondo a mão nele, nem atacando ele,
mas é indo lá no canto, no quarto e orando, determinando. Satanás, a minha casa não. Tem gente que não faz isso. Às vezes você recebe aquele óleo da igreja, o que você faz com ele? Eu coloco em cima do armário, numa posição de destaque, porque manifesta. Não, ele só funciona quando você pega a sua mão, molha a mão, ora, clama a presença do nome de Jesus e sai impondo as mãos em tudo, sai colocando nas portas, sai colocando no tapete, sai fechando todas as passagens, e aí o diabo sabe, agora vem um guerreiro, agora vem um pelejador, agora vem o lutador, agora vem o vitorioso, porque ele vem no nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai no nome do Senhor dos Exércitos, ele não vai no nome do inimigo. Pedro estava falando para eles a profecia que estava se cumprindo nós falamos aqui desde Joel. Ele falou: pessoal, vocês estão entendendo? Está se cumprindo a profecia. Não é gente bêbada, não é o pessoal ter se encaixaçado, não é isso. Está se cumprindo a profecia. É hora de vocês tomarem posse disso para as vossas vidas, Jesus deixou muitas palavras declaradas, daquelas que estavam por acontecer, coisas que ainda estão por vir. Ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós muitas vezes perdemos essa chance. A chave que abre as portas, a liberação está no nome de Jesus, está em ter essa intimidade com esse Deus tremendo e viver essa intimidade. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Só há um intercessor entre os homens e Deus. Mas quem é que nos ajuda a chegar até Jesus e ficar em Jesus? O Espírito Santo de Deus, o outro Consolador. É por isso que ele não fala o Consolador, ele fala o outro, porque o primeiro ligou você a Deus, mas o segundo liga você a Jesus Cristo e toda a autoridade que a cruz trouxe para a sua vida. Toda a autoridade que a cruz trouxe para a sua vida, você recebe ela através do momento que você consegue estar. E para estar, você precisa de força. E para ter força, você precisa do Espírito Santo. Ele te fortalece, Ele te dá graça, Ele te estabelece. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Mas muitas vidas aí fora estão totalmente despreparadas, convivem com o mundo, se entregando aos comportamentos do mundo. Agora, eu podia dizer, e você aí, Pedro, você aí, discípulo do Senhor, será que você está pronto para fazer as coisas acontecerem? Será que você está vivendo essa abertura que o Pentecostes deu para você? Porque dá a impressão que aquilo lá foi um fato isolado só para os discípulos e não para nós. Mas o que eles puxaram para a terra foi algo tão fantástico, uma fonte tão fantástica, porque eles trouxeram a manifestação e a presença do Espírito Santo para a terra. E quando eles fizeram isso, o Espírito Santo não nos deixou mais, e diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. O Espírito Santo está conosco. O dia que Jesus retirar a igreja, o Espírito Santo vai junto. Aí é por conta própria. Ainda vai ter um tempo, mas aí vai ser por conta própria. Só que nós precisamos viver essa manifestação especial. Só para conhecimento, já está encerrada a palavra, mas só para conhecimento. Atos 2,36 fala assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você já recebeu a Jesus? Sim ou não? Se alguém não recebeu, eu vou dar chance daqui a pouco. Quando você recebeu a Jesus, você recebeu o que? O dom do Espírito Santo.
quando você recebe a Jesus, mas eu não falo em línguas. Você pode não ter sido selado, mas você tem o Espírito Santo na sua vida. E agora, o que é que eu faço? Depende de você. Você precisa colocar isso em prática, porque ele declara aqui que é hora de mudança, porque a promessa de Deus diz respeito a você, aos seus filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quer dizer que é para todo mundo. Ele não tem dificuldade. Ele tem chamado, colocado a gente para ministrar e pessoas para ministrar e fora e falar o quê? É chegado o tempo, é chegado o tempo, é chegado o tempo. Você não percebeu que nós estamos vivendo um período bastante complicado? Na área política, na área escola, hoje se fala de gênero, hoje se fala disso, fala daquilo. As feministas estão lutando muito mais para trazer a queda da família do que para realmente, mas é normal, é bíblico. Isso tem que acontecer, para quê? Para que o povo de Deus se levante, para que o povo de Deus se estabeleça, para que o povo de Deus deixe de viver uma vida perdida, para que ele comece a entender que nessa peleja, nessa guerra, nessa estrutura, foi chamado para fazer coisas grandes. Há poder nas tuas palavras, há poder na tua oração, há poder na tua determinação, há poder no teu comportamento. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Quem é que te fortalece? É Jesus, não é? Foi através do nome dele que nós fomos salvos, a crucificação. Então se ele fez tudo isso por mim, eu posso? Pode. Eu tenho? Tem. Eu vou? Vai. Está na hora da mudança, e a mudança é agora. Nós precisamos nos posicionar em oração pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que está acontecendo, para que Deus traga essa manifestação para nós. O Senhor tem salvação para todas as pessoas. Ele não separa partido, Ele não separa pessoas. Ele está nessa época de eleição, aquele partido, esse partido. Ele não separa, irmão. Quem separa são as próprias pessoas. Eles às vezes não reconhecem Deus como o Senhor das suas vidas. Eles não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus que veio salvar. Eles não reconhecem o Espírito Santo de Deus. Mas Deus não. Deus tem a mão estendida para todos, até para o bandido, até para o estuprador, até para a pior pessoa. Deus está dizendo: arrepende-te, vem, muda a tua vida e haverá salvação. A escolha de Deus é salvar. A escolha humana é que às vezes se perde no meio do caminho, mas a dele é salvar, restaurar, restituir, transformar, abençoar. E nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Porque eu preciso do discernimento, eu preciso da visão espiritual aberta, eu preciso do sentimento da presença de Deus ardendo dentro do meu coração. Por isso as coisas mudam. Por isso naquele dia, quando ele falou para eles: chegou a hora, é hora de você receber a manifestação, é hora de você receber o poder, é hora de você ser transformado. Quase 3.000 pessoas se estenderam, se lançaram e aceitaram Jesus, receberam Jesus Cristo. Por causa disso, era um dia de festa, era um dia de alegria, era um dia de gozo, era um dia de gratidão, era um dia da manifestação de Deus. Porque quer queira, quer não, eles estavam lá cumprindo essa festa especial, né? Festa da colheita, de toda a primícia, de tudo que eles estavam retirando da terra, abençoados por Deus e agradecendo a Deus. Fica de pé, querido. O que é que Deus tem feito? Como é que Deus tem trabalhado pela sua vida?